Olá, meus caros relatos da minha fé. Nessa oportunidade, vou contar-lhes algo cômico, curioso, mas de uma falta, obviamente, de conhecimento tamanha. Isso me ocorreu quando era criança. Eu frequentava os cursos, como já disse, da IPDA, ou na IPDA. A IPDA é uma igreja pentecostal de segunda onda, assim como a Assembleia de Deus é pentecostal, só que é de primeira onda. Então, nos cultos de igrejas pentecostais, tem o dom de línguas, falar em línguas estranhas, ou até mesmo o chamado batismo em línguas estranhas. E eu ia nos cultos e via aqueles irmãos falando, né? E principalmente tinha uma irmã que ficava falando na língua li, 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 li. Depois falava algumas outras línguas, mas ficava muito no li, e aquilo às vezes era cômico. E se eu olhasse para algum coleguinha, algum conhecido da igreja ali, eu já começava a rir. Tinha alguns que zombavam demais, chegava até perto de mim e dizia: olha lá, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Eram crianças, mas já conheciam alguma coisa do evangelho, porque muitos daqueles visitavam bastante a IPDA quando eram filhos de obreiros e obreiras. E isso se dava até com certa frequência, e nessa ocasião, se eu não me equivoco, eu tinha 9, 10, 11 anos, era mais ou menos a faixa etária do pessoal que eu conversava, alguns já tinham até 12, 13. Então eles começavam a zombar e eu começava a rir daquilo, né? Assim como quem não conhece o dom fica rindo, debochando, zombando. Esse tempo Deus perdoa, que é o tempo da ignorância, como está em Atos dos Apóstolos 17:30. Agora, quando a pessoa conhece a verdade e fica rindo, zombando, aí, com toda certeza, tudo que o homem semear, ele vai colher. Às vezes até por conta da ignorância a pessoa sofre, imagina conhecendo a verdade. Aí o curioso é que mais tarde eu me converto de verdade e eu vou receber o dom de línguas. Recebo o batismo com o Espírito Santo num dia que eu fiz uma oração junto com os irmãos, uma segunda-feira, que era culto de doutrina, que tinha então o momento da oração para a busca do Espírito Santo. Isso foi em 2005, já contei lá nos relatos da minha fé da primeira edição. E curiosamente que também naquele mesmo dia que eu recebi o dom, ou quando eu falava em línguas, né, após ter recebido o dom, nos cultos, que eu chegava até a pular, cheio da graça, e suar bastante, a gente também não tinha o conhecimento de como lidar. Depois, mais tarde que eu aprendi, lendo a Bíblia, que o espírito é sujeito ao profeta, que ele pode se controlar, a pessoa deve se controlar, porque faz parte do fruto do espírito. Mas eu não tinha esse conhecimento, então fazia uma oração, eu já estava lá pulando e orando e glorificando a Deus em mistérios. E tinha gente que ria de mim, alguns que eram conhecedores, eu diria, pelo menos da sistemática da IPDA ou da própria Bíblia, mas riam. Eram adolescentes já. Agora se riu na sua ignorância, ok. Agora se riu com conhecimento bíblico, estavam zombando não de mim, mas do próprio Deus. Então, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Outra hora eu como criança, mas na minha ignorância ria, e depois passei a ser zombado. Se eu zombava, eu não diria que era uma zombaria que eu fazia, porque era só rir. Zombar é mais do que rir, né? É falar palavras como fosse uma blague, né? Palavras até às vezes de baixo calão, como fosse uma blague, uma piada. Eu não fazia isso só, começava a rir. Depois, então, mais tarde, riram de mim, e que era até pior, alguns faziam até zombaria. Então tá, o relato da fé, de situações cômicas, mas também, se não forem checadas, analisadas, se não for por conta, como eu disse, a questão da ignorância pode acarretar em problemáticas para a pessoa, porque aquele que faz mal a um servo de Deus ou zomba de um servo de Deus está zombando do próprio Deus. Abraço e até uma próxima.